Estamos. Pronto, vamos lá. Começando então o nosso Quali Club. Hoje vai ser muito bom, porque todos os dias são muito bons, né? Mas hoje a gente vai falar de um tema muito interessante que está muito conectado com alguns pontos que estão associados aos riscos, mas que ao mesmo tempo às vezes passam desapercebido até durante a implantação. Né? Então, esse livro ele traz esses aspectos, e aí eu achei interessante juntar com alguns outros capítulos para agregar também a alguns tópicos do contexto brasileiro para a gente entender. E aí acaba ficando em duas partes. A gente vai falar uma primeira parte hoje e uma segunda parte na semana que vem. E são alguns conceitos jurídicos que são aplicados na área de saúde, que às vezes a gente, por desconhecimento da área do direito, acaba passando desapercebido. Então, a ideia é trazer um pouco desses aspectos para que vocês, gestores, possam ter essa percepção e poder cobrar e atuar em cima desses tópicos. Bom, primeiro falar um pouco do panorama do sistema brasileiro. O sistema jurídico brasileiro ele é baseado no modelo do direito românico-germânico, né, da lei civil, e isso dá uma crescente importância da jurisprudência e dos precedentes jurídicos. Ou seja, por conta desse modelo ser adotado no Brasil, os termos jurisprudência e precedentes judiciais acabam sendo validadores de situações que possam gerar alguma brecha. Então, às vezes, o julgamento de outros casos acaba gerando um balizador para o jurista ele fazer as suas ponderações naquele caso que está sendo julgado. Isso é importante de saber porque muitas vezes na área de saúde situações específicas podem acontecer e para onde o jurista vai olhar para os antecedentes e outros casos similares que como foi dada a interpretação para aquela situação. Aí gera o que a gente chama de jurisprudência. Então, a estrutura brasileira é composta pela Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça do Trabalho e Tribunais Superiores. Essa é a base da estrutura jurídica e é por onde correm os processos no Brasil. O que a gente quer que vocês tenham mais zelo a partir de agora com esse nosso momento de hoje? É entender a importância dessa gestão dos riscos jurídicos no contexto do hospital e da clínica, tá? O cenário jurídico no Brasil ele é extremamente complexo, desafiador na área de saúde. Cada vez mais a gente tem observado pessoas usando de má fé e às vezes se aproveitando de brechas que elas percebem dentro do hospital ou da clínica para, de repente, fazer o uso disso e acabar gerando um processo contra o hospital ou clínica, e isso acabando dando uma dor de cabeça retada. Claro que também tem casos em que há realmente uma culpabilidade por parte dos profissionais do hospital, mas a ideia é que a gente ataque nesses dois âmbitos, tanto na mitigação dos riscos em que os profissionais possam estar realmente dando uma assistência inadequada, ou nos proteger de pessoas que estejam com má intenção para prejudicar a empresa. Então, nesse contexto do Brasil, são essas duas possibilidades que a gente tem que ficar atento. Só para vocês terem ideia, houve um aumento da judicialização na área de saúde, subiu mais de 130% entre 2008 e 2017. Eu não consegui achar dados mais recentes, mas eu acredito que isso continue sendo uma alta, porque a gente vem observando o mercado, a gente vem conversando com os empresários e isso tem sido relatado com muita frequência, tá?
Então, as consequências da judicialização para o hospital são terríveis. Primeiramente, de cara, o impacto financeiro, custo com indenizações, defesa jurídica, corpo de advogados, todo um custo que você, às vezes, não está nem esperando, você tem que ter, porque você precisa se defender e precisa tentar ou mitigar as penas. Tem a questão da reputação, dos danos reputacionais, prejuízo à imagem. Aparece, imagine, né? Teve um caso recente, no ano passado, de um laboratório que errou no teste de paternidade. Isso deu um rebuliço danado. Então, imagina como é que fica a imagem dessa empresa, né, perante o mercado. Fora as questões processuais e indenizatórias, que com certeza não são pequenas. Mudança nas práticas assistenciais, então, ou seja, a gente começa a perceber um fenômeno de uma medicina mais defensiva, ou seja, uma medicina que não sabe quem é o outro lado, quem está do outro lado, então, trabalhar o máximo de zelo e cuidado para evitar que façam uso de situações de brechas para levar vantagens. E o que acaba gerando também uma sobrecarga administrativa, porque você acaba tendo mais desvios de recursos para os processos, você acaba deslocando pessoas para atender a essas demandas. Isso realmente é uma grande dor de cabeça para as empresas. Então, e aí o que a gente tem que se preocupar em primeira instância? Até porque esse é o ponto-chave para que a gente possa tomar as ações, que são as ações de registro. Primeiro delas, que eu queria bater com você esse conceito, é o conceito de negligência. Eu acho que a gente já conversou alguma coisa sobre isso em alguma aula do Clinical Governance, mas é bom a gente reforçar, porque no livro ele traz esse ponto como um dos principais pontos onde a gente consegue ter alguma ação para mitigar o risco. Tá? Primeiro, entender o que é negligência. Negligência é a principal causa de ação hoje, né, para prestadores de serviço, e pode ter uma responsabilidade geral profissional. Negligência não é necessariamente você fazer errado de propósito, mas você em algum momento se esquecer ou não dar ou não conseguir chegar ao resultado esperado. Então, nesse sentido, a negligência ela é hoje o principal foco da governança quando ela está olhando para as questões operacionais e assistenciais, porque se é lá, é na negligência da assistência à saúde, seja do médico, seja do enfermeiro ou de algum outro profissional, é de lá que, naquela falha, onde o processo jurídico ele vai se ancorar para conseguir apresentar fatos e dados para o juiz que vai acabar levando a uma penalização do hospital. Então, nessa negligência é onde, porque o resto não há muito o que se questionar com relação a aparelhos, ou outros tipos de coisas. Basicamente, 99% vai se recair em cima da negligência das pessoas, dos casos profissionais. Então, quais são os elementos que produzem as provas para que o juiz ele entenda que houve negligência? Primeiro, o conceito de dever. Né? Uma pessoa deve ter um dever para com a outra. Tá? Dentro do direito, esse conceito ele é visto como ao paciente adentrar em um hospital, o dever já está ali posto. Então, a pessoa capacitada, designada para aquela função, ela deve ter um dever de realizar o atendimento com aquela outra pessoa. Estou trazendo para os parâmetros também da área de saúde. Outro, aí em cima do dever, que é um conceito jurídico, existe a violação do dever, que é a pessoa sob o dever, ou seja, aquela pessoa que estava responsável por
executar aquela atividade ou aquela assistência, ela viola esse dever, ela não presta o serviço, ou então ela presta de forma inapropriada, acaba permitindo o perigo, ou então ela faz, mas sem seguir os padrões de cuidado. Então, esse olhar com os protocolos de segurança, com o cumprimento deles, né? Só o fato de eu descumprir, por exemplo, um protocolo de lavagem das mãos, isso pode ser alegado como uma prova de violação do dever. Porque se está previsto que para a pessoa atender o paciente, ela precisa higienizar as mãos antes de fazer o contato, para justamente não haver contaminação cruzada, não cumprir o protocolo já é evidência de violação do dever daquele profissional. Aquele profissional ele precisa estar atento na questão de cumprimento, não apenas do que tange a sua profissão, mas também no que tange as questões de segurança, a segurança do paciente. E aí tem outro texto, outra palavrinha interessante que é bom vocês entenderem, chama-se nexo causal. O que é isso dentro do direito? Né? O nexo causal é quando você consegue comprovar o elemento de causa para que resulta na violação do dever. Então, se você consegue comprovar que o fato da pessoa não ter higienizado as mãos levou àquela situação, então esse nexo causal é que é buscado durante a apuração das provas. Então, se há uma evidência que comprove o nexo entre a não execução daquele procedimento com o efeito final, esse nexo causal ele dá ao juiz base para, para dar o veredito final de culpado para o profissional ou a instituição. Então, é nesse nexo causal que a investigação toda ocorre. Então, se a gente entender que essas evidências que a gente precisa ter dentro do hospital e da clínica, elas precisam ser elas precisam ser evidências que comprovem que justamente não há um anexo causal, é isso que a gente tem que ter nas mãos, tá? E aí, a violação do dever, quando ela está colocada ao lado dos danos ocorridos, que são as situações adversas que geraram, de repente, sofrimento ou algum problema na saúde, enfim, angústia emocional, qualquer coisa que tenha levado a um problema, gerado um problema para o paciente ou acompanhante, se na investigação das causas a gente identifica que existe um nexo causal da violação do dever com o dano, aí nós temos um problema. Então, o que a gente precisa ter em mente, todos vocês profissionais na área de saúde? Vocês precisam ter em mente a importância de a gente gerar evidências para mostrar que não há nexo causal, primeiro ponto, e que não há violação do dever. Então, um outro exemplo aqui para ilustrar para vocês. Eu tenho um protocolo de higienização das mãos. Vou pegar o de higienização das mãos, que é mais simples. O acusador, ele diz que o médico não fez a higienização adequada das mãos. Beleza. E aí ele inicia um processo acusando de que ele acabou se contaminando com a bactéria XYZ por conta do médico não ter lavado. Aí vamos para o réu, né, que é a empresa ou o profissional. Cadê a evidência de que aquela argumentação ela não procede? Então a evidência pode ser uma evidência científica, não, essa bactéria ela não é transmitida pela mão.
Pronto, isso aí já é uma evidência que já não vai gerar o nexo causal. Mas, né, ela é transmitida pela mão. Mas como é que eu provo que o médico ele higienizou as mãos? Ah, Dani, mas como é que a gente vai fazer isso? Às vezes não precisa ter um registro de papel. Tem uma câmera, por exemplo, mostrando os pontos, uma câmera filmando os pontos onde o médico tem que lavar o enfermeiro, e você vê que na hora anterior ao, ao atendimento, o médico realmente lavou as mãos, então tá ali a prova de que aquela argumentação de que há um nexo causal entre a bactéria adquirida e a falta de cuidado com a higienização, ela não procede. Mas isso, a pergunta para vocês vocês têm essa evidência? Vocês já chegaram a fazer esse mapeamento, olhando todos os pontos, todas as situações de risco? É por isso que o risco, o FEMEA, ele vai produzir essa visão para vocês. Quando vocês pegarem o FEMEA e começarem a aplicar, cada um em seus processos, identificando os riscos que estão ali, a partir daquele risco você pode deduzir coisas desse tipo. Poxa, isso aqui pode gerar isso. Se gerar isso, como é que eu provo? Como é que eu controlo? Como é que eu previno? E aí não é somente colocar um botijãozinho ali de álcool em gel, fiz um treinamento, pronto, agora está todo mundo treinado, tudo certinho, nada disso. Você tem que manter o monitoramento. A câmera vai te ajudar não apenas para você gerar evidência, mas também para você auditar. Não, deixa eu ver as câmeras, ver se os médicos estão lavando as mãos. Não está lavando as mãos, vamos chamar para treinamento. Porque eu não posso esperar um paciente adquirir uma bactéria e acabar levando a uma lesão grave ou óbito, para depois eu me preocupar com isso. Essa preocupação tem que ser anterior a essa situação. Agora, desde já, amanhã, segunda-feira, você tem que pegar e fazer aplicar um FEMEA, especialmente nas áreas mais invasivas, centro cirúrgico, né, enfermaria, onde você tenha injeções de medicamentos, todos os locais onde o processo assistencial ele é mais invasivo no corpo da pessoa, ali você tem um potencial gigante de contaminação e risco de dano. Então, nesses pontos, você tem que ter uma atenção triplicada. Lá, então, se eu tivesse, como dizer a vocês, um local mais apropriado para vocês começarem o FEMEA, sem sombra de dúvida, escolham os locais mais invasivos. E aí, quando eu falo local invasivo, não é só onde você injeta alguma coisa ou abre alguém, não, mas quando você se alimenta também. A alimentação também é uma porta de entrada para possíveis problemas. Então, esse olhar para essas áreas, ele precisa ser bastante crítico. E, nesse sentido, buscando ao máximo buscando ao máximo apresentar elementos, evidências, registros que comprovem que não há nexo entre a situação de violação do dever que foi acusada e o dano realizado. Bom, quais são os problemas de a gente ter processos judicializados contra o hospital ou contra o profissional, ou os dois, né? Primeiro, a responsabilidade civil. Né? Então, as alegações de negligência, elas podem penalizar, elas podem criar um perigo no ambiente e também em ações não profissionais, como escorregões, quedas. Então, a negligência, ela extrapola também o conceito da prática da assistência. Pode ser também coisas mais específicas, mas essas alegações, elas geram responsabilidade civil e a gente precisa estar atento. Escadas com corrimão, piso antiderrapante, indicações de caminho, tudo isso, sinalização, tudo isso tem que ser observado
a fim de mitigar riscos. Volto a dizer, primeiro ponto é o FEMEA. Não é, vou amanhã, segunda-feira, eu vou pegar e vou sair fazendo uma ronda, identificando esses pontos para botar. Não, não é isso. Você tem que primeiro aplicar o FEMEA. Porque o FEMEA é mais estruturado. Vai te poupar tempo e vai fazer com que você tenha algo mais assertivo. Os reclamantes podem ser pacientes, né, com familiares ou visitantes, não necessariamente só os pacientes. Acompanhantes podem também abrir processos, familiares também podem. Então, todo esse pessoal que se sentir lesado por alguma coisa, por alguma negligência do hospital ou do profissional, eles podem abrir um processo contra o hospital. No Brasil, é analisada pelo Código de Defesa do Consumidor, tem uma lei, é o 8.078, que ela estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor, independente de culpa. Então, ou seja, a empresa ela é responsável objetivamente por todas as situações que venham a acontecer com o paciente, familiar ou visitante. A partir do momento que eles estão dentro das suas instalações, são vocês os responsáveis pela segurança. Então, orientação, mostrar situações específicas, essa é a responsabilidade, né? Garantir que os profissionais estejam treinados, garantir que os profissionais conheçam as práticas adequadas e apliquem elas na empresa. Tudo isso faz parte da responsabilidade civil que a empresa tem. E a responsabilidade do profissional. Bom, a do responsabilidade profissional é também conhecida como má prática médica, desculpa. Essa má prática médica que pode gerar lesões, que pode gerar não restabelecimento da saúde ou óbito, alguns dos danos que estão previstos. Tá? E ela envolve alegações de negligência ou omissões dos prestadores de serviço que resultem em lesões no paciente. Então, todas as vezes que houver um dano, né, pode ter certeza que 99% dos casos há uma alegação de negligência, seja por má prática, seja por omissão, que acabou gerando aquela lesão no paciente. No Brasil, existe um código, o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, que eles definem, né, profissionais liberais, médicos autônomos, eles têm uma responsabilidade subjetiva, então exige prova de culpa. Então, ou seja, quando esse termo responsabilidade subjetiva, ele implica no direito dizer que é necessário apresentar a prova de culpa. A alegação simples, ela não é suficiente para gerar o nexo causal. Para instituições de saúde, geralmente a responsabilidade é objetiva, não exige prova de culpa, basta o dano e você fazer uma comprovação, fazer uma alegação do nexo causal. E aí cabe à empresa o ônus das evidências. A empresa tem que provar que ela é inocente. No caso do profissional, ele precisa que para você acusar, você tenha provas. Mas na empresa, não. Então, você vê que para a empresa já ficou mais complicado. Não há necessidade de prova de culpa. Basta você fazer uma denúncia, abre-se o processo e aí começa-se a investigar. E aí cabe à empresa apresentar as evidências de que ela é inocente. E aí vamos falar um pouco do conceito de padrão de cuidado. O médico ele deve se conformar a padrões de cuidados razoáveis, medidos pelo grau de cuidado, habilidade de outros médicos em circunstâncias similares. E nesse ponto, a gestão da qualidade ela entra forte com o que a gente chama de protocolos clínicos, muito cobrado pela ONA, certo? Nas suas certificações. O que é o protocolo clínico? O protocolo clínico é o modelo padronizado de assistência médica àquela determinada situação. Então, qual é o protocolo para
fazer uma cirurgia, por exemplo, uma de extração da vesícula. Então, foi uma cirurgia simples. Qual é o protocolo? Tem que ter. Ah, Danilo, mas eu vou falar porque eu já fiz essa pergunta, foi uma pergunta minha, tá? Vamos lá. Eu fiz uma pergunta a uma auditora uma vez. Falei assim, mas fulano, eu escrever um padrão, né, de cirurgia para uma vesícula, por exemplo, não fere a questão da liberdade do médico de fazer a análise naquele momento e poder escolher o procedimento mais adequado. Isso não está indo de encontro ao que é a liberdade do médico de poder decidir qual é o melhor procedimento. A resposta foi sim, mas a questão aqui não é exatamente você tirar ou não, você não pode obrigar o médico a seguir o protocolo clínico, mas você pode apresentar a ele, medir e isso, conferir se qual o nível de aderência àquele protocolo houve daquele médico. Então, seja, o médico João. O João, ele realizou a cirurgia dessa forma aqui. Ele fez assim, depois fez assim, depois fez assim. Esse foi o caminho que ele fez. Né? Ele fez o corte aqui, ele fez isso, todo passo a passo da cirurgia. Aí eu olho para o meu protocolo clínico. Qual é o nível de aderência? Ele, das práticas que estavam no meu protocolo clínico, ele aplicou 60%. Beleza, 60%, ok. O resultado da cirurgia foi positivo? Foi. O paciente deu tudo certo e a gente não teve nenhum problema, graças a Deus, o paciente está bem. Ótimo. Vamos pegar, então, esse procedimento desse cirurgião e vamos fazer uma revisão do nosso protocolo. Será que o modelo que esse médico aplicou é melhor do que o nosso? Sim, não. Claro que essa decisão não é uma decisão da qualidade, da gestão da qualidade. A gestão é uma decisão do Comitê de Ética Médica. Tá? O Comitê de Ética Médica é que vai estar discutindo esses protocolos. Por exemplo, vou falar um exemplo. O Albert Einstein, ele tem seus protocolos de cirurgia, os protocolos clínicos. E lá diz como é que se faz dentro do Einstein. Aí a pessoa vai para dentro do Einstein, o médico é chamado para fazer a cirurgia dentro do Einstein. Ele é apresentado ao protocolo, porém é dado ali, ó, esse é o caminho que a gente usa. O senhor pode agir de uma outra forma que você achar melhor, mas é importante que a gente discuta o protocolo. Então, há um debate prévio para que se saiba como é que vai ser feito aquela cirurgia. Se a cirurgia for muito fora do padrão, existe ali o Comitê de Ética Médica que vai estar julgando se vale a pena fazer tão fora do protocolo assim. Tá? Então, veja que a importância do protocolo clínico, ele tem dois grandes momentos. Primeiro, um momento de retroalimentação, o primeiro caso que eu falei, você retroalimentar o próprio protocolo e tentar torná-lo mais robusto e mais completo. E tem um segundo momento, que é o de proteção da empresa, onde eu tenho aqui, ó, doutor, o médio protocolo é esse. E aí, se o senhor pretende seguir esse protocolo? Não vou seguir esse protocolo. Então, tá bom. Então, você tem que debater com os médicos do Comitê de Ética, para poder ver, porque a gente também não pode deixar, eu não vou seguir, e você vai fazer do jeito que você quiser, e a gente não vai ter, e se isso der um problema para o hospital? Né? Porque para o profissional tem que ter prova de culpa, mas para o hospital basta a situação e isso já é suficiente para abrir um processo. Então, é óbvio que nesse debate há uma discussão em relação aos riscos daquela cirurgia, a fim de tentar realmente fazer com que tenhamos Dani, mas a realidade aqui é assim, assado, o médico já vem corrido, pronto. Então, aí você tem que, se a sua realidade é essa,
você tem que entender que, de repente, você está se expondo a um risco por não ter um planejamento prévio dessas coisas. O médico não pode chegar no dia já, vão fazer a cirurgia. Uma cirurgia, principalmente se for em hospitais eletivos. Hospital de emergência, não, aí realmente emergência é diferente o caso, né? Não é exatamente, não dá para se fazer esse caminho. Porém, o debate e a discussão sobre os protocolos clínicos, eles têm sempre que existir, sejam antes ou sejam depois. No Brasil, esse padrão de cuidado é avaliado de forma nacionalizada, existe uma referência no Código de Ética Médica, por isso que ele está associado ao Comitê de Ética Médica, tá? Então, são os protocolos clínicos, né? Eles estão de propriedade, assim, o conteúdo deles é definido, julgado pelo Comitê de Ética Médica para definir, para que eles possam avaliar a melhor forma de se realizar aqueles procedimentos. Tá? Mas aí a referência principal é o Código de Ética Médica e algumas diretrizes também da sociedade. O Supremo Tribunal de Justiça, ele entende que os médicos têm obrigação de meio, não de resultado, né? Exceto em cirurgias estéticas. O que é isso? Né? Significa que o que é entendido pela justiça é que o médico ele tem a obrigação, o dever, né, o que chama de dever, de realizar a cirurgia. Mas ele não tem a obrigação de que o resultado da cirurgia seja sempre favorável, tá? Então, por exemplo, às vezes a pessoa já é um paciente cardíaco, tem vários riscos envolvidos, mesmo com o cardiologista presente durante a cirurgia, a pessoa pode parar e não conseguir mais reanimar aquele paciente. Né? Um paciente idoso, um paciente já com muitos, muitos problemas. Ele assinou o risco, ele assinou o termo de consentimento, tendo consciência dos riscos. Né? Então, ou seja, esse resultado final não é entendido como obrigatório. Então, a cirurgia tem que ser sempre um sucesso. Bom, vamos trabalhar para isso. Mas, às vezes, circunstâncias podem acontecer. O que não pode é a negligência. Então, se ele realmente cumpriu com os protocolos, ele fez tudo certinho, fez. Então, realmente, foi uma situação que não se escapava da nossa capacidade de prover aquele resultado. Bom, aí aqui tem um ponto importante nos processos jurídicos, tá? Que é o testemunho de especialistas. Ele é essencial para provar. É uma das melhores provas, uma das provas mais demandadas durante os processos jurídicos, são as testemunhas. Pessoas que estavam lá, enfermeiros, técnicos, que possam comprovar, através do seu testemunho, a negligência médica. Quando você não tem câmera, quando você não tem outros meios, o testemunho ele é válido e ele tem força de realmente de promover, de gerar a prova. Claro que a qualificação do período é baseada em educação, para o treinamento, não é qualquer pessoa que pode estar ali prestando a testemunha. Não posso achar que um assistente social, sem desmerecer o assistente social, possa dar uma opinião com relação a uma técnica cirúrgica que foi aplicada. Então, a qualificação tem que ser coerente com o testemunho que ela vai dar. Ela pode ter assistido a cirurgia, mas como ela não tem competência técnica sobre o assunto, não vai ser possível acatar o testemunho dela. A não ser que o testemunho dela seja sobre alguma coisa que não é técnico. Não é. Não, ele pegou a pinça, o bisturi, ele usou errado. Essas coisas ela não tem como opinar, porque ela não tem qualificação. No Brasil, essa perícia é exigida, né? A pessoa tem que realmente saber ter o conhecimento técnico e ele é regulamentado também pela resolução do CFM.
Especialistas devem testar suas opiniões com um grau razoável de certeza médica. Então, para que um médico possa dar o testemunho, ele precisa ter conhecimento e uma certeza do que ele está falando. Dúvidas não implicam em provas para essas situações. E o dever, agora fala um pouco sobre os não pacientes, que são os acompanhantes e os familiares, que existe também um dever dos prestadores de serviço de saúde perante a esses terceiros, essas pessoas que não seriam necessariamente os pacientes. Com os não pacientes, o médico não tem dever algum, mas não tem nenhum dever profissional com não pacientes. Ele apenas informa e dá o relatório sobre o estado de saúde daquela pessoa, mas acaba aí. Mas nenhum outro dever é exigido do médico, exceto quando o paciente representa um perigo a um terceiro identificável. Quando o comportamento do paciente deve ser controlado para prevenir dano a terceiro, ou quando o observador auxilia no tratamento, aí sim o dever do médico deve ser o de proteger aquela pessoa, quando ele vê que existe esse risco. Fora isso, não há nenhum outro dever com o não paciente. No Brasil, ele também é abordado na responsabilidade civil e extracontratual, no Código Civil da gente. Por exemplo, doenças infecciosas de notificação compulsória e pacientes com transtornos mentais, que representam riscos a terceiros. Então, uma pessoa com transtorno mental pode puxar uma faca e sair fazendo besteira. E aí, onde é que o médico precisa atuar? Em coibir isso e fazer com que realmente haja um controle adequado daquela pessoa. Responsabilidade contratual na relação médico-paciente. Então, vamos entender um pouco como é que ocorre essa contratualização. O acordo de cuidados médicos pode ser explícito ou implícito. Ou seja, ele pode fazer isso de uma forma por escrito, ou pode estar implícito na própria conjuntura do atendimento. No contrato implícito, o médico aceita o paciente e tratará com as habilidades profissionais. Então, é o exemplo do cara que foi lá, eu quero fazer uma cirurgia para tirar a vesícula, e o médico, ele é um cirurgião, ele tem toda a capacidade técnica para fazer aquela remoção, então ele aceita e ali ele já dá andamento aos preparativos daquela cirurgia. Ali já existe um contrato implícito, não precisa estar formalizado em papel. A própria aceitação do médico em realizar a cirurgia, ela já é vista como se fosse um contrato implícito entre o profissional e aquela pessoa. No Brasil, a relação é contratual, no Código Civil, objetivo social do contrato. É uma obrigação de meio, não de resultado. Volto a dizer. Ali eu tenho a obrigação de fazer a cirurgia, mas eu não tenho a obrigação de te dar uma certeza de que a cirurgia vai ser um sucesso. Ela pode ser um sucesso, pode não ser. O que é muito saudável os médicos fazerem é dar um percentual de chance. É uma cirurgia que tem uma probabilidade de X% de dar certo. Aí deixa que o paciente avalie se ele tem interesse em realmente seguir com aquela cirurgia. E aí, algumas expectativas contratuais, que são importantes. Garantias do médico, como opiniões, eles são considerados contrato expresso. Então, se o médico diz assim, o médico não tem obrigação jurídica com o resultado. Ele tem com o meio, ou seja, com a realização do serviço. Mas se ele der a esperança, não, você vai sim, aqui 95% de chance, 97% de chance de dar certo, fique tranquilo, vai dar tudo certo, a cirurgia vai ser um sucesso. Se ele realmente começar a dar essa
essa informação e isso for registrado de alguma forma, aí agora onde não havia a implicância no jurídico, na ciência do direito, agora passa a ter. Porque a partir do momento que ele garantiu, aí agora ele tem que cumprir. Entendeu? Uma coisa é você dizer assim, ó, existem umas possibilidades, não sabemos, tudo pode acontecer, é uma cirurgia, é uma coisa invasiva, pode haver uma contaminação, pode não haver, mas você que decide. Essa é uma postura. A outra postura diz, não, vamos lá, vamos fazer a cirurgia, vai dar tudo certo. Eu nunca perdi um paciente, eu sempre tive sucesso nas minhas cirurgias. Então, nessa outra fala, a opinião e as esperanças estão sendo dadas. E isso pode ser entendido, interpretado pelo jurista, pelo juiz, como algo que você estava prometendo e que gerou uma expectativa. Ou seja, você meio que induziu ele a assinar o termo de consentimento, se houver um termo de consentimento, com certeza deve ter, a assinar. Então ele pode dizer, não, eu assinei porque o médico disse que eu ia. A chance era altíssima. O médico disse que não tinha como. Eu já tinha feito essa cirurgia várias vezes e faria até de olhos fechados que ele conseguiria. Então, esse tipo de promessa derruba a obrigatoriedade. Aí, se ele fizer essa promessa, aí agora ele tem que cumprir. E se não cumprir, cabe o processo. Contratos expressos, onde você realmente bate um contrato, é raro, muito raro. Eu vou fazer uma cirurgia, eu vou lá e vou preparar um contrato, né, para montando todo o planejamento de tratamento, não tem. Não tem, e é difícil ter, não é o ponto aqui na questão de passar a ter. O que a gente precisa ter, o olhar nosso como hospital, é de saber preparar bem os médicos, saber orientá-los a falar as coisas certas. Médicos mais experientes, eles já são mais tarimbados nisso aí. Mas médicos menos experientes podem cair nessa cilada. Então, é importante que, por dúvida, por precaução, o hospital tenha esse cuidado. No Brasil, o STJ ele reitera que declarações genéricas não são promessas. Então, não, 60% de chance de dar certo. É uma declaração genérica. Né? No entanto, promessas explícitas podem se transformar em obrigação de meio, ou seja, tanto de meio quanto de resultado. Então, essa preocupação com a fala, com o que você está dizendo, que a pessoa pode estar gravando. A gente não sabe, gente. Não sabe. Ele está aqui com o celular e a pessoa está gravando a sua fala. Você está ali falando, e ele está gravando. Dá um problema na cirurgia, ele tem uma evidência de que que o médico realmente falhou. Mas, Danilo, eu sou o dono do hospital, como é que eu vou conseguir monitorar isso? Né? Ter certeza. Bom, certeza você nunca vai ter. Mas você precisa trabalhar a cultura da gestão de risco, que é uma cultura que você tem que trabalhar todos os dias. E aí você tem que ter paciência. Né? Começando sempre com as campanhas, palestras sensibilizadoras, orientação, placas, sinalização, protocolos clínicos mostrando o caminho mais correto, como se fala. Tudo isso são elementos que vão ajudar a empresa, no caso hospital ou clínica, a ter mais tranquilidade em relação ao que se cobrar, como conduzir isso. Mas, assim, certeza de que não vai acontecer, infelizmente, não é possível dar essa certeza. Bom, requisitos e elementos do consentimento, já que a gente está falando de consentimento informado, nada melhor do que a gente falar um pouco sobre ele, né? Então anotem aí. O que é o consentimento informado? O termo de consentimento informado é uma relação, a relação paciente, médico-paciente, ela é consensual, ou seja, ambos têm que estar de acordo, né? O médico, ele tem, apesar de ele ter um dever,
mas ele também tem o direito de optar por não querer realizar aquela cirurgia e recomendar um outro profissional. Às vezes é uma cirurgia de alta complexidade, que envolve outros médicos, outras áreas que ele não domina. Então, isso pode, ó, eu não me sinto competente o suficiente para fazer essa cirurgia. O médico tem esse direito, tá? Tem esse direito. Né? O dever de meio claro que se eu sou um cirurgião, eu posso fazer, estou recebendo para isso, eu vou fazer. Mas numa situação onde você tenha um nível de complexidade que não te cabe, você não é obrigado também a realizar aquela cirurgia. O que é importante é que o paciente entenda os riscos. Quais são os riscos que ele está correndo? Se ele entende que aquilo ali pode causar um problema e que, se mesmo assim ele está disposto a dar seguimento, sabendo que não dando seguimento, quais são os outros riscos? Porque todos os dois lados têm risco. A cirurgia tem risco, mas na não cirurgia também tem risco. Ele precisa estar ciente dos dois. Então, no termo de consentimento, ele precisa estar claro que se ele for fazer, esses são os riscos, mas se ele não for fazer, esses são os riscos. Tá? Então, hoje, o termo de consentimento é um fundamento constitucional, está conectado com o direito à dignidade da pessoa humana, e ele é regulamentado pelo Código de Ética Médica, o 2217 de 2018. Tá? O consentimento informado ele requer mais do que uma assinatura. Você não é um papel que você entrega só para ele assinar. O paciente tem que entender o diagnóstico, ele tem que entender os benefícios. Se a cirurgia der certo, você vai ter uma melhor qualidade de vida, assim, assim, assado. Mas se der errado, vai acontecer isso, isso, isso. Mas são possibilidades, não significa que elas vão acontecer. Você tem que entender que existe um grau de risco, se ele é baixo, médio, alto, você tem que falar para ele, tá? E dar o direito dele não querer fazer. Eu não quero fazer, eu não vou correr esse risco. Eu prefiro ficar em casa e ver o que vai dar. Então, tá bom. Então, beleza. Então, você assina aqui, dizendo que você não tem interesse. É bom que o termo ele tenha os dois lados, né? Tanto a assinatura do que ele não consente, ó, não consinto, não estou dando consentimento, e não, estou de acordo com os riscos. É legal, você tem esses dois, até para você provar que ó, ele assinou, mas ele assinou recusando-se a fazer a cirurgia. Então, beleza, então você assina aqui dizendo que você não quer fazer. Agora, eu quero fazer, bom, tudo bem, então agora você vai assinar aqui dizendo que você quer fazer. Né? E aqui alguns requisitos. Né? Tem que. Um bom termo de consentimento informado, né, esclarecido informado, ou também conhecido como TCLE, né? Ele tem que ter a capacidade de apresentar ao paciente o cenário, tá? Para que ele, como leigo, possa entender e decidir. Lembre-se sempre que estamos falando com um leigo, uma pessoa que não conhece das questões da medicina. Então, o termo de consentimento precisa ser capaz de gerar prover essas informações para que o paciente possa tomar a decisão. Ele tem que demonstrar voluntariedade, decisão de livre coerção. Ele tem que ser compreensivo, informações claras, acessíveis, nada de linguagens muito rebuscadas, linguagens simples, diretas. Ele tem que ter uma divulgação adequada, com diagnósticos, prognósticos, alternativas, quais são os riscos, se der certo, se der errado. E toda a documentação, ela tem que estar, todos esses termos, elas precisam estar dentro do prontuário. E é um termo para cada situação, tá, gente? Nada de um termo genérico e você vai lá e escreve qual é a cirurgia, não. Para cada cirurgia é importante que você tenha um termo de consentimento livre e esclarecido, TCLE, só para aquela cirurgia, tá? Só para aquele procedimento, só para aquela determinado exame, se for um exame invasivo. Então, é para cada um, tá? Porque os riscos são diferentes, os cenários são diferentes. Exceções à regra, né? Emergência,
óbvio, o cara está em emergência, o cara está chegando lá, lesionando, entrando na emergência do hospital. Eu vou querer pegar o termo? Não, meu amigo, se já sobe para a cirurgia, vamos embora. Então, não existe termo de consentimento informado, ou TCLE, para situação de emergência. Risco iminente de morte ou lesão grave, que não dá para explicar. O cara está lá meio sem uma perna, um acidente, digamos, no carro, ele está perdendo sangue. Eu vou ficar ali explicando para eles, não, meu amigo, é subir direto e vamos embora. Privilégio terapêutico, não, ou seja, situações excepcionais onde a revelação das informações causaria danos psicológicos. Então, nesse caso, é possível. Agora sim, gente, por você provar o privilégio terapêutico, tem que ter muito embasamento, tá? Então tem que ter muita documentação que mostre que você realmente, se você falar a verdade, vai causar um dano psicológico na pessoa. Tem que estar muito bem documentado, tá? Para poder comprovar isso. Não é simples. O paciente que renuncia o direito, então eu não quero saber, ele não quer saber, bom, se o paciente se expressar dizendo que não quer conhecer o aspecto, porque se ele entende que se ele ficar sabendo dos riscos, ele vai ficar com mais medo ainda. Então, nesse caso, também pode se suprimir, mas é assim, tem que ter um registro que diz, o paciente não tem interesse, se nega a conhecer os aspectos do tratamento, da cirurgia, assim, e aí ele assina. Ou então bota lá um termo, eu declaro, fulano de tal, CPF tal, declaro que não quero saber os riscos da cirurgia, pois tenho medo, aí bota lá, pronto. Documento para você ter evidência, porque o cara diz que não quer, aí você não assina o termo, porque ele não quer assinar o termo. Vai para a cirurgia, dá um problema, ele não estava sabendo. Daqui que você prove que ele disse, aí já foi. Né? Então, meu amigo, você não quer não, então tudo bem. Então não é esse o papel que você vai assinar, você vai assinar esse de cá, porque você está dizendo que você não quer correr esse risco. E também o imperativo legal, casos como vacinação obrigatória, exames compulsórios, onde tenha questões de epidemia. Né? Então, esse também são casos onde você pode suprimir o termo de consentimento informado. Menores e incapazes, como é que fica? Bom, menores são incapazes de consentir. Eles não podem assinar sozinhos, eles não podem assinar termo de consentimento. Quem assina são os pais, o responsável legal. Vó não é responsável legal. Tio não é responsável legal, a não ser que ele seja o tutor. Se ele for tutor, ele tem a guarda da criança ou daquele adolescente, aí tudo bem. Mas, fora isso, pais ou responsáveis legais, tutores devidamente registrados, deferidos para serem tutor. Aqui é o código, tá? Depois vocês podem pesquisar. Menor de idade são absolutamente incapazes, né? Então, ou seja, menor de 16 anos, a lei entende que não há nenhuma capacidade jurídica de decidir pelo certo e errado. Uma pessoa com menos de 16 anos, ela não, a justiça entende que ela não tem capacidade de decidir nada. Quem tem que decidir são os pais responsáveis. Agora, existe uma faixa ali, né? Que é o de 16 a 18, que são os chamados relativamente incapazes. Para esses aí, a gente entende que é necessário, mas aqui, nesse caso, dos maiores de 16 anos e menores de 18, é saudável que você também explique para eles o termo de consentimento. Quem vai assinar são os pais, mas é importante que esses adolescentes também tenham consciência dos riscos que eles estão correndo. E possam até opinar, né? Apesar de que no final quem vai dar a assinatura é o pai ou a mãe, ou o responsável legal. Tendência a reconhecer a capacidade. Existe hoje um debate muito forte na área do direito sobre esse público de 16 a 18, porque são pessoas. Hoje, uma pessoa de 17 anos
de 16 anos já são bastante esclarecidos, mais com a tecnologia que a gente hoje. Eles chamam de menor maduro, né? Ou seja, é um cara que é menor, mas está mais amadurecido, né? Já tem alguma consciência, pelo menos uma parte. Então, acha-se que deveria, no caso do consentimento informado, já liberar para os maiores de 16 anos para assinar. Mas esse é um debate que ainda não se findou. Então, quais são as exceções, né, que você não precisa fazer o consentimento informado para menor? Emergências, não é necessário. Menor emancipado, aí é o caso, se ele está emancipado, ele não tem. Ele tem 17 anos, ele está emancipado. Emancipado é aquele processo onde os pais assinam dizendo que não, ele já tem capacidade jurídica para responder por si mesmo, né? Então, ele pode consentir por si mesmo. Então, esse menor emancipado, ele pode sim assinar o termo de consentimento. Confidencialidade para adolescentes, o Conselho Federal de Medicina ele reconhece o direito à confidencialidade em certas situações. Então, algumas informações elas podem ser suprimidas dos pais por alguma questão específica que possa gerar algum tipo de constrangimento ou alguma para o adolescente. Uma prática interessante que ajuda muito na redução dos riscos é a revisão por pares e a proteção da informação, né? A revisão por pares é uma prática da medicina que coloca outros profissionais para fazer a revisão dos documentos. A comissão de revisão de prontuário ela já é, de uma certa forma, uma revisão por pares, certo? Mas existem alguns casos que pode ser interessante que 2 médicos assinem um laudo. Eu conheço uma clínica que ela faz isso. O laudo não é assinado por um único médico. Um médico assina o laudo e depois o outro médico avalia os resultados e assina junto. E se houver divergência, não, eu não vou assinar porque eu acho que não é isso. Aí os 2 médicos se sentam, discutem e chegam no veredito final. Os comitês de revisão eles são fundamentais, tá? Então é importante que as comissões elas investiguem, né, as questões. Os estatutos também protegem o processo de revisão por pares. Então tem locais em que está no regimento interno, inclusive da própria instituição, né? A proteção ela não é absoluta, ela pode ser quebrada por ordem judicial, tá, gente? Então, existe também, apesar de existir a proteção dos dados e a proteção das informações, os prontuários, eles não podem ficar expostos, o acesso aos prontuários é exclusivo de determinadas, mas a justiça ela tem essa capacidade. Então, no Brasil, nós temos aqui alguns documentos, tá? São só ilustrativos. Para a gente finalizar, a confidencialidade do paciente. Vou passar só alguns minutinhos de hoje. Comunicação médico-paciente são privadas e confidenciais. Essa confidencialidade é protegida por lei. Então, a conversa do médico com o paciente ela é sigilosa. A divulgação inadequada pode gerar penalidades, então aqui também tem um outro passivo um pouco menor de processos judiciais contra hospitais, e a própria LGPD estabelece multas, né? Então, com relação multas pesadas, né? 12% do faturamento da empresa, caso haja alguma divulgação inadequada de. Já acabei achando que é